Filipenses capítulo 4, versículos de 1 a 9. Filipenses 4, de 1 a 9. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Síntique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente, com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Amém. Nós vamos meditar nesta noite sobre o tema as recomendações apostólicas a uma igreja amada. A igreja de Filipos era a alegria e a coroa do apóstolo Paulo. Aquela igreja nasceu num parto de dor, mas trouxe muitas alegrias ao apóstolo. Foi esta igreja que se associou com Paulo nas suas necessidades, foi parceira de Paulo na sua obra missionária, que muitas vezes enviou para Paulo recursos para a sua manutenção. Paulo agora está fazendo como que as suas últimas recomendações a esta igreja, e ele chama esta igreja de minha coroa e minha alegria. Esta palavra coroa é uma palavra muito interessante no Novo Testamento. Tinham duas palavras gregas para coroa. A primeira delas era a palavra diadema, é aquela coroa real, é aquela coroa usada pelos príncipes e pelos reis. Não é esta a palavra que Paulo está usando aqui. A palavra coroa que Paulo está usando aqui é a palavra Stéphanos, que era a coroa do atleta. Era a coroa de louros. E essa coroa era recebida por um atleta depois de uma grande apresentação esportiva. E ele era chamado diante dos juízes, no ginásio lotado, e era coroado como herói, como vencedor, como campeão. E esta era a coroa mais cobiçada por um atleta. Paulo está olhando para a igreja, se considerando um atleta, e dizendo: vocês, igreja, vocês são a minha coroa. Eu sou um atleta de Cristo, e vocês são a minha grande premiação neste grande campeonato da vida missionária. Mas esta palavra Stéphanos também era usada num outro sentido. Era a coroa com que o hóspede era coroado pela pessoa que o recebia. E é interessante que nos grandes banquetes, nas grandes celebrações, as pessoas eram coroadas com esta coroa, chamado Stéphanos. E Paulo está olhando aqui por uma figura escatológica, se vocês perceberam, ele termina o capítulo 3 com a linguagem escatológica, dizendo que nós vamos ter um corpo semelhante ao corpo da glória de Cristo. E então ele olha para frente, ele olha para esse grande banquete messiânico, ele olha para a grande festa das bodas do Cordeiro, e olha para essa imagem e diz: igreja de Filipos, vocês serão a minha coroa neste grande banquete messiânico, nesta grande festa do reino de Deus. Com isso, Paulo está introduzindo para nós, de uma maneira muito simpática, de uma maneira muito carinhosa, o assunto que ele tem para falar com a igreja, que nós chamamos de recomendações do apóstolo Paulo. Quais são essas recomendações? A primeira delas está aí no versículo 1, a firmeza no Senhor, uma necessidade imperativa. Olha comigo aí, capítulo 4, versículo 1. Permanecei, amados, deste modo, firmes no Senhor. O que Paulo está querendo dizer é o seguinte: já que eles são cidadãos dos céus,
Eles devem ter coragem na terra para serem firmes, porque eles são cidadãos dos céus, porque este é o assunto que ele acabou de falar no capítulo 3. Porque eles são herdeiros do reino, porque eles são cidadãos dos céus, eles devem ser firmes na terra em seguir o Senhor. É interessante perceber isso, porque a igreja estava enfrentando perigos externos e perigos internos. Externamente havia o perigo da perseguição, o perigo dos falsos mestres, o perigo daqueles que atacavam a fé, que tentavam minar a verdade. E internamente aquela igreja enfrentava o perigo da desarmonia, da desunião, das contendas, dos problemas relacionais. E Paulo então mostra que diante da heresia e da desarmonia, diante dos problemas externos e internos, diante dos problemas doutrinários e de relacionamentos, Paulo revela que a igreja precisa estar firme, e firme no Senhor. É interessante que esta palavra firme aqui, é uma palavra do mundo militar, era a palavra usada para um soldado que deveria estar na frente da batalha, com toda a força, com toda a garra, com todo o ímpeto, diante de um inimigo que queria superá-lo. E então, diante do ataque deste inimigo, do entrincheiramento deste inimigo, da fúria deste inimigo, esse soldado se mantém firme e de pé no combate. É desta maneira que a igreja precisa estar firme. Há ataques sutis e muitas vezes declarados, e a igreja precisa permanecer firme na verdade, na doutrina, na piedade. Se você perceber, este é o primeiro desejo de Paulo para a igreja, que essa igreja não abandone a verdade. Diante do ataque dos legalistas, no capítulo 3, versículo 2, do ataque dos libertinos, no capítulo 3, versículos 18 e 19, ele diz: a igreja tem que permanecer firme. A igreja precisa permanecer firme também quando os problemas internos aparecem. No capítulo 2, versos 3 e 4, ele fala do problema dos crentes que estavam trabalhando por vanglória ou trabalhando por partidarismo. E agora, no capítulo 4, versículo 2, ele fala de desavenças entre lideranças dentro da igreja. Mesmo com problemas externos ou internos, os crentes devem permanecer firmes no Senhor. Ou seja, nós não temos desculpas para nos escandalizarmos ou para fragilizarmos nosso compromisso com Deus, ou mesmo para abandonarmos as trincheiras da obra de Deus, do reino de Deus, por causa dos problemas. Porque um desvia, porque o outro ataca, ou porque a igreja enfrenta problemas domésticos, intestinos, internos, de relacionamentos. Isso não pode ser motivo para o desânimo dos crentes. Paulo diz: permaneçam firmes no Senhor. Essa é a primeira recomendação apostólica. Vamos ver a segunda. A harmonia no relacionamento. Uma súplica intensa. Olha os versos 2 e 3. Rogo a Evódia, rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Chama a sua atenção para esta habilidade do apóstolo Paulo. Com respeito a permanecer, ele dá uma ordem: permanecei, está no imperativo. Quando ele trata de relacionamento, quando envolve gente, ele não manda, ele pede. Ele não dá uma ordem, ele levanta um rogo, uma petição e uma súplica. Notem vocês que Paulo não está sendo menos enfático pedindo, ele está sendo mais estratégico. Às vezes nós alcançamos melhores resultados pedindo do que mandando, do que dando ordens. E ele está mostrando para a igreja que ele está tanto atento às questões doutrinárias quanto aos problemas de relacionamento. Estas duas irmãs, Evódia e Sintique, certamente ocupavam posição de liderança na igreja. Paulo diz que elas haviam se esforçado no evangelho com ele. Mas agora essas duas irmãs estavam em desacordo dentro da mesma igreja. Paulo não diz qual era o motivo, por que razão. Paulo acentua que essas duas irmãs estavam trabalhando juntas, mas uma puxando para um lado, outra puxando para o outro.
Talvez se a Evódia liderasse algum trabalho na igreja, o grupo da Sintik dizia, nós não vamos participar. Talvez se o grupo da Sintik liderasse alguma outra atividade, o grupo da Evódia dizendo, nós não estamos lá, não vamos apoiar. E desta maneira, duas irmãs estão na mesma igreja, servindo ao mesmo Senhor, pertencendo ao mesmo reino, mas estão em desacordo, estão em desarmonia. E é interessante que os nomes dessas irmãs são lindíssimos. Por exemplo, Evódia significa doce fragrância. Sintik significa boa sorte. Mas elas estavam vivendo em desacordo com o seu nome e com o evangelho que abraçaram. Qual o problema dessas duas irmãs? Basicamente, é o problema inteiro da carta. É o problema de colocar o eu na frente do outro. É o problema de buscar primeiro o meu interesse e acima do outro o meu interesse. Notem vocês que em vez dessas duas irmãs seguirem o exemplo de Jesus, capítulo 2, verso 5, e seguir o exemplo de Paulo, de Timóteo, de Epafrodito, essas duas mulheres estão seguindo o exemplo daqueles que estavam na igreja provocando desarmonia e desunião. Certamente o comportamento delas colocava em risco e ameaçava a unidade da igreja. Eu acho bonito que Paulo não está presente para fazer isso, ele está preso em Roma, e ele além de exortar, ou melhor, de rogar essas irmãs, Paulo toma outra medida. Ele entende que o assunto é tão sério, e o assunto precisa de tanta solução, que no versículo 3, ele diz, a ti, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilies. Tem hora que determinados problemas interpessoais precisa de intervenção, de socorro, de ajuda de outrem, de uma pessoa terceira. E Paulo roga a este irmão, ele não fala o nome desse irmão, pode ser Timóteo, pode ser Epafrodito, pode ser Lucas, nós não sabemos quem é essa pessoa que ele está pedindo aqui, mas o certo é que Paulo entende que há momentos em que duas pessoas estão de tal maneira atritadas, de tal maneira em desarmonia, que é preciso existir uma participação de outro alguém para ajudar na solução deste problema. Paulo está dizendo com isso que nós precisamos aprender a construir pontes, em vez de cavar abismos, que na igreja nós deveríamos exercer o ministério da reconciliação, em vez de colocar e jogar uma pessoa contra a outra, precisamos aproximar as pessoas em vez de afastá-las. E esta é uma coisa que Paulo tem muito cuidado em fazer. Mas notem outro detalhe do texto, que Paulo diz assim no versículo 2, rogo a Evódia e rogo a Sintik que pensem concordemente no Senhor. O que é que Paulo quer dizer com isso? O que Paulo quer dizer com isso é que não há possibilidade de eu estar em harmonia com o Senhor e em desarmonia com meu irmão. Eu não posso ter comunhão vertical se eu não tenho comunhão horizontal. Eu não posso estar unido a Cristo, estar desunido com os meus irmãos. Ninguém pode estar em paz com Deus e em desavença com os seus irmãos. E Paulo então mostra esta força do argumento. É no Senhor que nós devemos estar e é o Senhor o elo de ligação entre nós. Agora, vamos entender três coisas aqui importantes. Por que é que aqueles irmãos deviam viver unidos? Ou aquelas duas irmãs deviam viver unidas? Em primeiro lugar, por quê? Porque a desarmonia é contrária ao sentimento do apóstolo. No versículo 1, Paulo diz, meus irmãos amados e muito saudosos. Note a expressão que ele usa. Ele se dirige a toda a igreja, diz, vocês são a minha coroa, vocês são a minha alegria, vocês são amados, vocês são muito saudosos. Ora, a desarmonia dentro dessa igreja contraria fortemente a este sentimento do apóstolo. Ele introduz esta carta de uma maneira tão simpática e tão estratégica, porque depois dele afirmar isso da igreja, ele agora ganha autoridade para exortar aquelas irmãs para corrigirem aquela desarmonia. Segundo lugar, a desarmonia é contrária à fraternidade cristã. Olha como Paulo se dirige aí no versículo 1, portanto, meus irmãos. A igreja é composta de irmãos e de irmãs. A igreja é uma família, a igreja é um rebanho, a igreja é um só corpo. E como tal, os irmãos devem viver.
Se são irmãos, não pode viver brigando, não pode viver em desarmonia, não pode viver em contendas. Terceiro argumento: a desarmonia é contrária à natureza da igreja. Olha comigo, por favor, o versículo 3. Quando lá no finalzinho ele diz, cujos nomes se encontram no livro da vida. Note aí 3 coisas acerca da igreja. Versículo 3, ele diz que aquelas irmãs trabalharam em conjunto, ou seja, a igreja deve ser marcada pelo trabalho em conjunto. Segundo, pelo auxílio recíproco. E terceiro, pela esperança futura. Olha essas 3 coisas aí. Preste atenção. A tio fiel, companheiro de julgo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no evangelho. Então os crentes se esforçam juntos no evangelho. Elas estavam juntos. E aí ele diz mais, também com Clemente e com os demais cooperadores meus. São aqueles que cooperam, que trabalham em cooperação uns com os outros. Mas finalmente ele diz, cujos nomes se encontram no livro da vida. Qual é o argumento que Paulo está colocando aqui? Note um ponto importante, que Paulo mistura doutrina com exortação. Usa doutrina para exortar e exorta através de doutrina. Ele está inserindo um fato escatológico, ele está inserindo um ponto brilhantíssimo da nossa esperança, que é ter o nosso nome escrito no livro da vida. Mas ele está pegando essa doutrina e da escatologia para resolver um problema doméstico, um problema de relacionamento. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte, há uma realidade celestial acerca da igreja. O nome de cada crente está escrito no livro da vida. Nessa igreja do céu não tem divisão. Nessa igreja do céu não tem contenda. Nessa igreja do céu não tem desarmonia. Paulo está dizendo o seguinte, é que a igreja da terra tem que ser uma réplica da igreja do céu. A igreja que vamos ser tem que ensinar a igreja que somos. Está de forma contrária à natureza da igreja, confessar sua unidade no céu e praticar a desunião na terra. Note isso. Já que nós vamos morar juntos no céu, não tem sentido eu viver abrigado aqui na terra. E Paulo então usa esse argumento para corrigir esta questão da desarmonia entre aquelas irmãs. Vamos ver a terceira exortação de Paulo à igreja. A alegria, a marca distintiva do povo de Deus. Versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Note aqui 3 coisas nesse verso. Primeiro, a alegria é uma ordenança e não uma opção. Já perceberam isso? Que assim como Deus diz, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Deus diz, alegrai-vos, sede santos, como eu sou santo, alegrai-vos. É uma ordem, é um mandamento, é algo imperativo, não é opcional. De tal maneira que não ser um povo alegre é uma desobediência, é um pecado, é uma transgressão a um mandamento e uma ordem expressa de Deus. Nós não temos opção. Temos que ser um povo alegre. O evangelho é boa nova de alegria. O reino de Deus é alegria. O fruto do Espírito Santo é alegria. E a ordem de Deus é alegrai-vos. Segunda coisa, a alegria é ultra circunstancial. Paulo diz assim, alegrai-vos quando? Sempre. E eu pergunto, tem problema na sua casa? Tem lágrimas na sua casa? Tem problemas financeiros na sua casa? Tem doença na sua casa? Tem luto na sua família? Certamente não há ser humano nesta terra que não passe por lutas, por lágrimas, por dissabores, por desencontros, por desencantos. Então o que Paulo quer dizer alegrai-vos sempre? Ele quer dizer que a nossa alegria não pode depender de situação, de circunstância, ela é ultra circunstancial. É por isso que há uma grande diferença entre estar alegre e ser alegre. Entre estar feliz e ser feliz. Há muitas pessoas que estão alegres quando passam no vestibular, quando são promovidos, quando saem bem numa prova, quando recebem um dinheiro extra, quando realizam um sonho. Mas esta é uma alegria que acaba com os vapores deste acontecimento. Mas o que Paulo está falando é de uma alegria permanente, contínua, real, profunda, que independe de situação e de circunstância. Terceiro lugar, Paulo diz que esta alegria é cristocêntrica. Versículo 4 diz, alegrai-vos sempre
no Senhor. De tal maneira que a alegria não é uma situação, não é uma circunstância, não é ausência de problema, não é alegria apenas por causa de alguma coisa que aconteceu favorável a você. Esta alegria é uma pessoa, essa alegria está centrada em Jesus. Quem tem Jesus tem essa alegria, quem não tem Jesus não conhece essa alegria. Quarta exortação do apóstolo à igreja: a moderação, a doce razoabilidade a ser demonstrada. É interessante, irmãos, que essa é uma das palavras mais lindas do Novo Testamento. Talvez uma das palavras mais difíceis de serem traduzidas. O que Paulo está mostrando aqui é que, já que você tem esta alegria dentro do seu coração, esta alegria precisa ser conhecida das pessoas. Já que você está firme no Senhor, essa firmeza tem que ser revelada para as pessoas. A moderação tem a ver com o controle do temperamento. A moderação tem a ver com domínio próprio. E William Hendrickson chegou a dizer que nós não temos nenhuma palavra, nem no grego, nem no inglês, consequentemente nem no português, que possa fielmente traduzir todo o sentido e todo o significado dessa palavra que ele coloca aqui no versículo 5, moderação. Para vocês terem uma ideia, no grego clássico, Aristóteles descreveu esta palavra como uma pessoa justa, como uma pessoa que não é apenas justa, mas como algo melhor do que a justiça. Melhor do que a justiça. E William Barker, que é um dos grandes estudiosos da língua grega, disse que moderação seria aquela pessoa que tem direito e competência para aplicar a lei, mas que resolve, em vez de aplicar a lei, exercer e introduzir a misericórdia. Esta palavra é a qualidade daquele homem que sabe que as leis e as prescrições não têm e não devem ocupar a última palavra. Vou ilustrar isso. Vamos pensar em moderação na pessoa de Jesus. Lá em João 8, você conhece a história. Diz a Bíblia que os escribas e fariseus pegaram a mulher em flagrante pecado, arrastaram-na, jogaram-na aos pés de Jesus e disse: mestre, a lei manda apedrejar tais pessoas, tu o que dizes? Eles estavam errados sobre a lei? Não, a lei mandava mesmo. O que Jesus Cristo fez? Aplicou a justiça? Não, exerceu a misericórdia. Esse é o sentido desta palavra moderação. É uma disposição amável e honesta para com outras pessoas, a despeito das suas faltas. Disposição essa inspirada na confiança de que os crentes têm uma recompensa depois do sofrimento. Talvez nós pudéssemos pensar naquela colocação de Paulo aos Coríntios: sofra o dano. Não é questão de você brigar pelos seus direitos. Moderação aqui é aquela pessoa que tem direito, e ela abre mão do seu direito, que ela pode exercer justiça, mas ela abre mão da justiça para exercer a misericórdia. Essa é a palavra que Paulo menciona aqui nesse sentido. E se você perceber, ele vai dizer uma outra expressão importante aqui: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Essa palavra perto aqui pode significar perto quanto a lugar ou quanto a tempo. Ou seja, você deve ser moderado, tanto porque o Senhor está perto de você, para fortalecer você, para recompensar você, ou você deve ser moderado também porque a volta do Senhor está perto, quando você vai ser julgado. Pare para pensar um pouquinho nas suas atitudes, na sua vida pessoal, familiar, no seu trabalho, nos seus relacionamentos. Você tem sido uma pessoa moderada? As pessoas que convivem com você podem dizer que você é uma pessoa moderada. Você é aquela pessoa que aplica a lei duramente, ou aquela pessoa que mesmo quando você tem seus direitos, você abre mão dos seus direitos para exercer a misericórdia. Vamos ver a quinta exortação do apóstolo à igreja, a pastoral à igreja. Versículo 6. Paulo diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. A ansiedade é uma doença perigosa.
Não andeis ansiosos. E parece-nos que a ansiedade é a doença deste século. Segundo a Organização Mundial de Saúde, mais de 50% das pessoas que passam pelos hospitais, passam por os hospitais como vítimas de ansiedade. A ansiedade atinge adultos, crianças, a ansiedade atinge doutores e analfabetos, religiosos e ateus. É interessante como a ansiedade tem a ver com o nosso pensamento, tem a ver com o nosso sentimento. Warren Wiersbe disse que a ansiedade é um pensamento errado e um sentimento errado. Quando você pensa errado, quando você sente errado, você fica ansioso. E eu disse que ansiedade é um pensamento e um sentimento errado acerca das circunstâncias, acerca das pessoas e acerca das coisas. Vamos ver algumas causas dessa ansiedade segundo Paulo. Primeiro, a ansiedade é resultado de nós olharmos para os problemas em vez de nós olharmos para Deus. Por que você fica ansioso? Por que você fica roendo as unhas? Por que você fica pressionado? Exatamente porque você tira os olhos da grandeza de Deus para colocar os seus olhos na enormidade dos seus problemas. Paulo estava preso em Roma. Paulo estava na antessala do martírio, estava com o pé na sepultura. Mas ele não estava ansioso, porque os olhos dele não estavam nas circunstâncias, mas no Senhor que está acima e no controle das circunstâncias. Segundo lugar, a ansiedade é resultado de relacionamentos quebrados. O problema da ansiedade na igreja de Filipos é porque alguns irmãos lá estavam vivendo atritados uns com os outros. E relacionamentos quebrados, estremecidos, gera no seu coração ansiedade. Tira o seu sono, tira o seu apetite, tira a sua paz. Você não consegue ficar tranquilo, já percebeu isso? Quando você está com mágoa no coração, o que acontece? A pessoa que você menos gostaria que fosse a sua companheira, está junto de você quando você vai dormir, quando você vai almoçar, quando você vai tomar um lanche, quando você está dirigindo seu carro. Você perde o equilíbrio, você perde a paz, você fica ansioso. Terceiro lugar, a ansiedade é resultado de uma exagerada preocupação com as coisas materiais. Esse é o tema do capítulo 3. E se você me disser que você nunca ficou ansioso com respeito a dinheiro, talvez eu diria que você não mora no planeta Terra. Quantas vezes seu sono acabou, a noite ficou mais longa, e você pensando, meu Deus, como é que vai ser? E se eu perder o emprego? E se eu ficar doente? E como é que vão ser os meus filhos? Que profissão eles vão ter? Com quem eles vão se casar? Como é que vai ser o amanhã? E esta ansiedade com coisas, com situações, rouba e drena as nossas energias. Agora vamos ver quais são os resultados da ansiedade. Primeiro, essa palavra ansiedade é uma palavra extremamente interessante. A palavra grega ansiedade significa estrangulamento. É como cortar seu oxigênio. É como apertar o seu pescoço. É como trazer para dentro de você uma espécie de esquizofrenia existencial, porque essa palavra também significa puxar em direções opostas, rasgar você ao meio. Esta é a palavra que Paulo está usando aqui. Cortar o oxigênio, tirar o seu fôlego, taquicardia, coração vem na garganta. Quantas vezes a gente está sujeito a essa situação dessa ansiedade? Segundo lugar, Paulo diz que a ansiedade rouba as nossas forças. Por quê? Ansiedade e preocupação são palavras cognatas. Quando você se preocupa, você sofre duas vezes. Sofre antes do problema chegar, e se o problema chegar, você sofre outra vez. Mas às vezes a ansiedade e a preocupação é um sofrimento inútil. Porque na maioria das vezes, o problema nem acontece, mas você já sofreu por ele assim mesmo. Sofre antecipadamente, sofre inutilmente. E sofre sem poder alterar a situação, porque na verdade o fato de você ficar ansioso não ajuda você a resolver o problema, apenas diminui a sua potencialidade para resolver o problema quando ele surgir, porque você já está fragilizado, já está esgotado, já está estiolado, já está minado pela ansiedade. Terceiro lugar, a ansiedade é uma eloquente voz da incredulidade. Ansiedade é desconfiança, é a descrença de que Deus é poderoso para cuidar da minha vida.
Por que eu fico ansioso? Porque num dado momento eu não creio que Deus vai cuidar de mim. Eu não creio que Deus é suficientemente bom para atender às minhas necessidades. E então eu fico ansioso. Sexta recomendação de Paulo à igreja: a oração, o remédio divino para a cura da ansiedade. Note que coisa fantástica. Paulo não apenas diagnostica a doença, mas ele dá o remédio. Ele não só aponta o problema, mas ele indica a solução. E ele vai mostrar aqui que o antídoto adequado para a ansiedade é abrir efusivamente o coração para Deus. Note aqui um fato interessante. A solução para Paulo não é a autoajuda. Não é você conversar com você mesmo, fazer cócegas no seu interior. Diz, não, você consegue, você é forte, você tem a força, você é capaz. Se você tiver um pensamento positivo, você vai para frente. Se você administrar os seus sentimentos, você vai para frente. Se você conseguir provar para você mesmo que você é capaz, você vai desvencilhar-se desse problema. Não é essa a solução que Paulo aponta. A força não vem de dentro, a força vem do alto. E ele então recomenda a oração como remédio para a ansiedade. E que oração? Note comigo, por favor. Olha aí, versículo de número 6. Ele vai usar 3 palavras distintas para a oração. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Então ele usa petições e súplica, que são correlatas, oração e ações de graças. O que é interessante é que a palavra genérica aqui para oração tem o significado de adoração. Então, em primeiro lugar, Paulo diz que precisamos adorar a Deus quando oramos. E o que é adorar? Você adora a Deus falando para Deus quem Ele é. Você dá graças a Deus falando para Deus o que Ele fez. Portanto, a adoração é diferente de ações de graça. Você adora a Deus por quem Ele é e você dá graças a Deus pelo que Ele faz. O princípio da oração não é pedir. O princípio da oração é ter comunhão com Deus. A oração começa na adoração e não na petição. Foi dessa maneira que Jesus nos ensinou a orar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Antes de pedir qualquer coisa, você precisa saber diante de quem você está. Porque se eu não tiver uma ideia clara da majestade, da soberania, da grandeza, do poder e da bondade de Deus, eu não vou orar corretamente. Imagina você que eu vou fazer uma oração de adoração. Então eu chego para Deus e digo, Deus, eu te adoro, porque Tu és todo-poderoso. Tu és onisciente, Tu és onipotente, Tu és onipresente, Tu és imutável, Tu és infinito, Tu és eterno, Tu és imenso, Tu és autoexistente, Tu és bom, Tu és fiel, Tu és verdadeiro, Tu és misericordioso, Tu és benigno, Tu és rico em perdoar, Tu és o Deus da minha vida. Eu te adoro porque Tu és o meu Pai e aquele que cuida de mim. Em nome de Jesus, amém. E aí logo depois eu digo, Deus, eu estou tão ansioso, Senhor. Não combina mais. Se Deus é tudo isso para você, não tem mais sentido você dizer que está ansioso. Ou você retira a oração, ou remove a ansiedade. Quando você entende quem é Deus, a grandeza de Deus, a majestade de Deus, não tem mais sentido você dizer que está ansioso, porque a ansiedade é exatamente a desconfiança de que Deus não é tão grande ou não é tão bom para cuidar de você. Segundo lugar, Paulo diz que podemos apresentar a Ele as nossas necessidades quando oramos. Aí a oração é súplica. Aí a oração apresenta-se na forma de petição. Se Ele é seu Pai, se Ele ama você, se Ele conhece você, se Ele sabe das suas necessidades, peça a Ele. Nada tendes, porque nada pedis. Pedi e dar-se-vos-á. Então, pela oração, você remove a ansiedade e canaliza a sua vida à fonte de todo o bem. Terceiro lugar, Paulo diz que devemos agradecer a Deus quando oramos. Irmãos queridos, se nós não tivermos uma correta compreensão da oração, nós vamos chegar para Deus como alguém que só chega para pedir. Você já pensou como é que seria a relação de um filho com o pai, de uma filha com a mãe,
Se toda aproximação desse filho com o pai ou com a mãe fosse para pedir alguma coisa, me dá dinheiro, me dá um lanche, me dá isso, me dá roupa, me dá calçado, me dá isso, me dá aquilo outro. E esse filho nunca chegasse para dar um beijo, para dar um abraço, para dizer, papai eu te amo, mamãe eu te amo, muito obrigado, porque o senhor me deu isso, porque a senhora me deu aquilo outro. Essa relação seria uma relação esquisita, se fosse só na base de pedir. Quando você compreende a grandeza de Deus e quem é Deus, você quer chegar diante dele para agradecer. Abre os seus olhos, veja quanta coisa boa Deus te deu. Às vezes a gente chega para Deus ou vive uma vida de murmuração, de reclamação, de ingratidão. Quando tanta coisa bonita, quando tanta coisa boa Deus lhe tem dado. Você quer ver uma coisa? Às vezes a gente precisa fazer algumas coisas para compreender alguns pontos. Eu estava lendo essa semana uma revista de bordo de uma atriz que está fazendo um trabalho interessante nas favelas brasileiras. E passa isso na TV Globo constantemente. E ela disse uma coisa interessantíssima. Você tem uma secretária que trabalha na sua casa? Pergunta ela. Você já foi onde ela mora? A pessoa que cuida lá da sua casa, ou a pessoa que lava a sua roupa, ou que passa a sua roupa, ou que presta a você algum serviço, você já foi onde ela mora? Você já subiu o morro para ver como é que as pessoas vivem? Vamos mudar a conversa. Você já foi aqui no Hospital São Lucas? Já andou aqui no corredor do São Lucas? Para ver gente machucada, ferida, que ainda não conseguiu um leito, que está no corredor, e você corre o risco de passar e tropeçar na perna de alguém que já está com a perna quebrada? Ou você já foi no hospital, na sessão de quimioterapia ou radioterapia, para ver uma criança esquálida, caquética, ou ver uma pessoa idosa com um fiapo de vida, mas lutando bravamente para sobreviver? De repente você vai começar a perceber que você está reclamando, e murmurando, e lamentando, quando tem tantas pessoas que não têm o que você tem, estão lutando bravamente pela vida e dando graças a Deus pelo que tem. Você já parou para agradecer a Deus o corpo que você tem, perfeito? Você enxerga, você ouve, você vê, você apalpa, você cheira, você tem paladar, você anda, você corre. E quantas pessoas privadas disso? Então Paulo está argumentando a necessidade de nós chegarmos diante de Deus para agradecer. Porque quando você agradece, você manda embora a ansiedade. Paulo não só ensina isso, ele viveu isso. Ele plantou a igreja de Filipos debaixo de açoite, de chicote. Ele foi açoitado com varas, foi jogado num tronco. E lá na cadeia, ele não está murmurando, ele não está reclamando, ele não está maldizendo a vida e nem a Deus, ele está cantando louvores. Ou como Daniel, que mesmo sentenciado de morte por uma trama de seus rivais, abre a janela do seu quarto e diz a Bíblia que ele dá graças a Deus. E porque ele deu graças a Deus, ele foi capaz de passar a noite com os leões em perfeita paz, enquanto o rei no seu palácio não conseguiu dormir. Sétima recomendação. A paz de Deus, uma bênção a ser recebida. Versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Olha que coisa maravilhosa, irmãos, que Paulo está mencionando para nós aí. Eu destaco aqui esse termo, que a paz vai guardar mente e coração. E eu quero focar aqui 3 coisas importantes. Primeiro, a paz que recebemos é uma paz divina e não humana. A paz de Deus. Essa paz não pode ser produzida por nenhum acordo político, por nenhuma entidade filantrópica, por nenhuma agência internacional. Essa paz só Deus pode dar. Ela é a paz de Deus. É a paz que Cristo dá e que o mundo não conhece e que o mundo não pode tirar. Não é apenas ausência de conflito, não é paz de cemitério, não é pensamento positivo, não é apenas bons sentimentos. Ela procede do fato de você saber que Deus está no controle da sua vida. Segundo, essa paz, diz o texto, é a paz que transcende a compreensão humana. A paz de Deus que excede todo entendimento. Isso significa o seguinte: você vai no hospital e vê alguém lá com câncer, estado terminal, mas um largo sorriso, sem dentes, o soro pingando nas veias, o corpo caquético, a pele já sem brilho, os olhos já sem viço, mas há um gozo na alma,
Diz, meu Deus, essa é a paz que excede em todo entendimento. É a paz com que os mártires caminharam para as arenas, para as fogueiras. É a paz com que Paulo caminhou para a guilhotina romana. É uma paz que não tem explicação humana. A situação é difícil, é amarga, é cruel, mas essa pessoa tem uma paz que não pode ser explicada por nenhum motivo humano. Terceiro, a paz de Deus é uma sentinela celestial ao nosso redor. Essa palavra guardar aqui é uma palavra lindíssima, uma palavra militar. É a mesma palavra para botar guardas, para pôr sentinelas. Que Paulo está dizendo o seguinte, que Deus montará uma guarda, botará a soldadesca ao redor da sua mente e do seu coração. E a paz de Deus, essa sentinela, que vai proteger sua cabeça, que vai proteger sua mente, que vai proteger seu intelecto, que vai proteger sua razão, que vai proteger seu coração, seus sentimentos e suas emoções. Que coisa maravilhosa é que Deus responde a nós quando oramos, aliviando-nos da ansiedade e colocando no lugar da ansiedade a sua paz. Penúltimo lugar, penúltima recomendação, o pensamento, uma área estratégica a ser guardada. Olha o versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Irmãos, preste atenção. A grande batalha da vida é ganha ou perdida na área do pensamento. Você é o que você pensa. Assim como o homem pensa no seu coração, assim ele é. Se você arquiva na sua memória coisa boa, você bota nas gavetas do seu arquivo, da sua mente, coisa boa. Se você coloca lá no hard drive da sua mente, coisa boa. É isso que você vai remover quando abrir esse arquivo. Agora pense em alguém que só joga coisa ruim para dentro. Só arquiva coisa ruim. Pensamentos impuros, pensamentos nocivos. E ele vai injetando isso, vai arquivando isso, vai armazenando isso. Quando abre essa gaveta, não tem condições de sair coisa boa. Não tem condições de você colher figos de espinheiros. Não tem condições de você colher frutos bons de uma árvore má. Não tem condições de você ser vitorioso se você não pensa em coisas que são elevadas e positivas. Às vezes eu fico conversando com algumas pessoas que me dizem, eu tenho um problema seríssimo de pesadelos, de noites mal dormidas, de inquietação. E via de regra, a primeira pergunta que eu costumo fazer é o seguinte, o que é que você anda vendo? O que é que você anda lendo? O que é que você anda ouvindo? O que é que você anda tocando? O que é que você está jogando para dentro de você pelas janelas dos seus sentidos? Porque via de regra, o que nós botamos para dentro é o mesmo que nós botamos para fora. Pelas nossas palavras, pelas nossas ações, pelas nossas reações, pelos nossos sonhos. Finalmente, Paulo diz assim, a última recomendação de Paulo à igreja, a prática, a evidência de uma vida autêntica. Versículo 9, Paulo diz, e o que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Paulo agora conclui de maneira empírica, de maneira prática, dizendo o seguinte, olha, não basta saber, não basta conhecer, é preciso praticar. Ou seja, ter uma vida cristã vitoriosa não passa apenas pelo conhecimento. E Paulo tratou do conhecimento. Ele linka, nisto pensai. Mas logo em seguida ele diz, praticai. Praticai. Não fique apenas como um teórico. Não fique apenas como um estudioso de um determinado assunto. Ponha isso em funcionamento na sua vida. O que você viu, o que você ouviu de mim, isso você deve praticar. E é interessante que Paulo está mostrando aí um fato. É que nós devemos ser criteriosos acerca de quem nós estamos imitando. A gente pode pegar um modelo errado. Lá andavam os falsos mestres, querendo ocupar espaço na igreja. Paulo denuncia isso no capítulo 3, versículo 2. Lá andavam os libertinos, capítulo 3, versículos 18 e 19. Mas Paulo diz, não ponha os olhos neles, não siga o exemplo deles, não imite a vida deles. Paulo está corrigindo e está dizendo o seguinte, olha, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai.
Paulo não é apenas um teólogo, Paulo é alguém que vive o que prega. Paulo é um exemplo, é um modelo, é um paradigma para a igreja. Isso aí que está dizendo para a igreja: olhem para mim. Eu já disse isso no capítulo 3, olha aí, versículo 17. Irmãos, sede imitadores meus. E agora ele repete a mesma ênfase, a mesma coisa, dizendo o seguinte: isso praticai, o que vocês viram, o que vocês ouviram, o que vocês aprenderam de mim, pratiquem isso. E eu concluo dizendo que Paulo termina estas exortações de uma maneira bonita e majestosa. Além de termos a paz de Deus para nos guardar, agora nós temos o Deus da paz para nos guiar. Olha o versículo 9, na parte B. E o Deus da paz será convosco. Não temos apenas uma harmonia bendita, a paz de Deus, no lugar da ansiedade. Nós temos uma companhia divina nessa caminhada. Certamente ter o Deus da paz é mais precioso até do que ter a paz. Mas eu termino dizendo o seguinte: há muitas pessoas procurando a paz. Se você olhar, indo para Aracruz, tem ali um templo budista. E continuamente nós lemos nos nossos jornais que pessoas vão para lá para buscar a paz. Se assentam e fazem meditação transcendental, buscando a paz. Pessoas fazem exercícios corpóreos, como yoga e outros mais, muitos deles buscando a paz. Pessoas fazem leituras de autoajuda, buscando a paz. Pessoas até mesmo tomam remédio, buscando a paz. Mas é impossível experimentar essa paz, conhecer essa paz, sem primeiro conhecer o Deus da paz. Para ter essa paz, primeiro é preciso conhecer o Deus da paz. E a paz de Deus e o Deus da paz. E a paz de Deus guardará os vossos corações e as vossas mentes. E o Deus da paz será convosco. Meu desejo ardente é que essas exortações de Paulo à igreja de Filipos, como que numa pastoral àquela igreja, sejam as exortações de Deus para esta igreja. Sejam as exortações de Deus para você e para mim nessa noite. Que Deus nos dê graça para ouvirmos, para atendermos e para obedecermos a essas recomendações de Deus. Amém. Nós vamos orar ao Senhor. Se você deseja que nós oremos em seu favor, venha aqui à frente, por gentileza. Nós queremos orar por você, pedindo a graça do Senhor sobre a nossa vida, fortalecimento do Espírito Santo sobre o nosso coração. Vamos colocar a nossa vida, colocar a nossa família, colocar a nossa igreja diante do trono da graça de Deus. Enquanto você está orando ao Senhor, sonde o seu próprio coração, para ver se você está firme do Senhor, para saber se existe alguma pendência nos seus relacionamentos que precisa ser corrigido e acertada. Sonda o seu coração para ver se você tem sido uma pessoa alegre e se essa alegria do Senhor está reinando no seu coração. Quando você ora, sonde a sua alma para ver se a ansiedade não está corroendo, estrangulando você por dentro. Sonde o seu coração para saber se a paz de Deus está guardando a sua mente e o seu coração. Enquanto você ora, pense se os seus pensamentos são elevados, aquilo que é verdadeiro, que é justo, que é amável, que é puro, que é louvável, que é de boa fama. Se é isso que está ocupando o seu pensamento. Enquanto você ora, sonde a sua alma para saber se você está vivendo aquilo que você crê. Deus bendito, louvado seja o teu nome, porque tu nos reúnes nesta noite, na tua casa, para juntos te adorarmos, celebrarmos o teu grandioso nome, para aprendermos da tua palavra, para vivermos, Deus, de acordo com o teu querer e o teu propósito. Obrigado por este texto desta noite. Obrigado, Deus, pela instrução da tua palavra, pelas exortações que ouvimos da tua santa lei. Rogamos-te, ó Deus, que tu nos edifiques, que tu nos consoles, que tu nos visites, ó Senhor, com a tua paz e com a tua presença. Que voltemos para casa hoje com o coração refeito, restaurado, curado, remoçado por tua graça. Que um alento novo de vida venha raiar e surgir no nosso coração, para vivermos, Deus, em obediência a estas recomendações. Ó Deus, nós oramos pelas famílias aqui presentes, oramos por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão passando por lutas na vida financeira, por aqueles que estão desempregados, por aqueles que estão passando, ó Deus, por ansiedades na área conjugal,
no relacionamento com os filhos. Ó Deus, nós oramos por aqueles que têm sonhos e perspectivas e expectativas, Deus, que precisam ser cumpridas e realizadas. Ó Senhor, abra as janelas dos céus, surpreenda o teu povo com aquilo que é maior do que o nosso pensamento e a nossa expectativa. Obrigado, meu Deus, por esta reunião, por este culto, pela presença do teu povo na tua casa. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, queridos.